Oi, oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês um relato, minha experiência utilizando os arquétipos da Nefertiti e o pavão, tá bom? Como é que foi isso aqui? O pavão, como todos podem saber, né, é destaque, é popularidade e aquela questão da autoestima, né? É uma questão assim de mesmo sem você querer ser visto, você vai ser visto. Então, como eu sempre falo, tem vídeo aqui separadamente falando sobre ele. Se você não quer ser visto, você não ativa, né? O pavão, dessa vez, com a utilização, eu trouxe a Nefertiti para dar um pouco de equilibrada no pavão, porque o pavão, ele traz todo o destaque, toda a beleza. Eu fiquei muito vaidosa, né? Questão até de maquiagem, comecei a utilizar novamente, me preocupando muito com a estética, com a forma de que eu tava me apresentando para o mundo, de uma forma mais sofisticada, né? Porque tem todo um requinte também, né? Não é só a visibilidade que ele tá querendo, o destaque, tem todo um glamour, tem toda uma beleza, e é realeza, né? Você pode observar a coroa que ele traz na cabeça. É claro que não tem esse nome aí, mas depois podem pesquisar direitinho. Mas se você perceber a imagem dele, ele traz essa questão mesmo de realeza, né? E é muito gostosa essa energia, é muito forte essa energia. Eu que fiz essa junção porque eu tava querendo mesmo por questão do canal, visibilidade. Para o meu trabalho também é muito bom, porque eu trabalho com público. E sabe aquela questão de você tá querendo viver a vida social mais agitadamente? Eu queria, só que eu juntei com a Nefertiti porque eu queria de uma forma mais ponderada, mais centrada, né? E que além do aparecimento não fosse uma coisa tão assim, só tô querendo ser vista e pronto, chamar atenção, ganhar seguidores aqui, né? A Nefertiti, ela traz credibilidade, né? Tem a questão das vezes ela se sentir tão bela, tão plena consigo mesma, que ela não necessita muito de vaidade. Ela não procura muito a questão de estar esteticamente, porque ela é tão centrada na beleza dela, ela é tão empoderada, dona de si. Quando a gente é empoderada internamente, centrada no que a gente é, a gente sabe o nosso poder, né? Nosso poder, nosso empoderamento feminino, a beleza irradia, não tem jeito, e essa energia traz muito disso, né? Não tem dúvida de que eu sou bela, não porque todo mundo acha, ou porque eu me comporto ou uso qualquer um outro tipo de vestimenta, de maquiagem, mas eu sou porque o empoderamento vive em mim, a beleza vive em mim, né? A questão da você se sentir belo, você se sentir bem consigo mesmo diante do espelho, né? O que todas nós mulheres buscamos, né? É o que acho que gera mais sofrimento, inclusive, para grande mulherada aí. A orixá, levando pro mundo mais religioso, assim, o Oxum trabalha muito isso, a questão da vaidade, do amor em si, antes do amor ao próximo, sabe? A Afrodite também traz muito essa energia. Eu gosto muito de utilizar isso, porque eu gosto sempre de estar deixando para mim que a beleza que eu tenho que trazer para fora é sempre a interna. E pode reparar que às vezes a gente está se sentindo tão bem, tão pleno, que a nossa pele, nossos olhos, até quando também a gente está apaixonado, né? Reflete a nossa volta, o nosso campo vai mudando, porque tudo é vibração, gente. A gente vai se olhando no espelho, não vai gostando, não vai aceitando do que vê, e daí vai se tornando aquela vibração, né? E às vezes a gente fica preso nisso durante anos e anos. Tem pessoas que nasceram, né, cresceram, e às vezes até acaba desencarnando com esse tipo de sentimento de não autoaceitação. Todos nós temos que trabalhar um pouco disso, eu também tenho, estou em fase de aprendizado sempre. Eu digo que quanto mais a gente vive, mais a gente aprende, né? E a autoaceitação de si é uma coisa muito boa. Ela me trouxe, mas não só a questão de querer ser destacada, né? De querer chamar atenção, porque o pavão gosta, né, gente? Aquela coisa, eu vou assim mesmo, vou botar essa blusa aqui colorida, vou usar esse decotezinho aqui, vou pintar porque eu quero. E não é uma coisa, é uma coisa tão simples pra ele, né? Ele vai lá e ele simplesmente arrasa, porque ele sabe quem ele é. Ele tá usando a ousadia dele, a autenticidade dele, né? E daí ele tem visibilidade, porque ele tá tão autêntico, tão conectado consigo mesmo, que não tem como passar despercebido, né? Daí me tornei muito mais popular, né?
com ele, e a questão da junção da Nefertiti aqui me trouxe, sim, eu fiquei, não, eu acho que quando eu utilizei ela sozinha, eu percebi que eu não fiquei tão me preocupando com a vaidade, eu acho que ficou equilíbrio aqui muito bom. Ele me fazia me olhar todo dia, né, pra trabalhar o que eu queria na minha autoimagem mesmo, esteticamente falando, a forma que ia me comportar também, né, vestimenta, essas coisas, a forma que eu tava me colocando ao mundo. E ela me trouxe um pouquinho mais de tá bom, belo, mas com empoderamento. Os dois são realeza, né? Essas duas energias trazem muita frequência da realeza, né? E é muito gostoso. Só que a Nefertiti deu mais uma tranquilizada no pavão, né? Porque o pavão é muito arisco, terrível, gente. Ele não é tão favo de mel, não, né? Ele é um pouco assim direto. Se alguém invadir o espaço dele, às vezes parece até que você tá com TPM, mesmo não estando nesse período, né? Para nós que somos mulheres que entendemos e passamos alguns momentos por isso, até mais mensalmente mesmo. Só que ele é muito direto. Ele não é só beleza, realeza, né? Requinte, tudo isso. Ele se impõe, ele marca o território dele. Se for possível, ele ataca, né? Ele fica arisco. As palavras ficam cortantes, tá? Então, que não é só beleza, é a pessoa. Porque quem é da realeza também sabe se impor, né? Tem postura para isso. Você tem que se impor. É o meu espaço. Quem manda aqui, quem comanda e quem reina isso aqui sou eu. Então, muitas vezes que, como a primeira vez, eu sentia que as pessoas tentavam invadir meu espaço, eu colocava limite, como sempre. Então, a Nefertiti deu uma suavidade maior, uma tranquilidade, assim, dormi muito mais calma, tranquila. Eu tava querendo ficar mais em silêncio. A questão do pessoal em minha volta, assim, chama atenção. O magnetismo fica muito bom, tá bom? Mas não é só porque você tá querendo aparecer. A Nefertiti faz as pessoas se aproximarem com o pavão, né? Por conta da popularidade do pavão. A Nefertiti também traz a questão da credibilidade, do respeito, da confiança que as pessoas têm por você. E ela tem também a questão do magnetismo, né? Para atração de público, essas coisas. Para as pessoas que trabalham com venda é muito bom, né? Para as pessoas que trabalham com público, nas redes sociais também. E ela me trouxe mais serenidade. Eu não fiquei tão querendo atacar às vezes, tão reativa, sabe? E olha que eu me policio bastante, né? Que eu já tenho um pouco mais de domínio sobre mim, não é 100%, é claro que a gente tá vivendo e aprendendo aqui, são situações sempre, desafios sempre, diariamente que a gente passa, mas ela trouxe mais equilíbrio, né? Ela trouxe mais, vamos cortar, mas de uma forma mais calma, mais centrada. Então as pessoas falavam, eu deixava as pessoas falar, e o meu tom sério, frio, às vezes acabava desarmando as pessoas, que é o que acontece, né? A centralização dela, e as pessoas acabam até te ouvindo mais, dando mais atenção, porque você tá ali de uma forma muito calma, muito tranquila, muito serena. Com a utilização eu percebi muito que era a energia da Nefertiti, né? Não a do pavão ali, porque o destaque estava ali, a visibilidade, a questão das pessoas se prender ao que você está dizendo, confiar no que você está dizendo, se sentir seguro nas palavras que são ditas, né? E foi muito bom essa junção. Fiquei vaidosa ao ponto, na medida certa, perfeita, achei perfeito. Aqui teve muito aumento de visibilidade, porque o pavão é perfeito para isso. Eu tô utilizando as outras energias porque eu preciso trazer conteúdo aqui para vocês e porque eu quero experimentar também, gente. Na numerologia, meu número é o número 5, é o número da mudança. Então, eu gosto de rotina aqui, né, porque tem outras questões também, mas eu preciso sempre estar mudando, mesmo na minha rotina diária. Eu preciso sempre estar experimentando coisas novas, sensações novas, e assim, a gente sente quando é. E eu percebo também que não é eu sozinha, a espiritualidade me ajuda muito na utilização, na escolha de energia, de imagens. Essa imagem eu acabei fazendo uma montagem e eu gostei muito, tava do nada assim, e eu comecei a querer ativar, porque para mim o visual, né, a questão da estética, da beleza me chama muita atenção, eu gosto muito do belo. E o meu belo, assim, é uma forma que eu acho que é muito pessoal minha, uma forma estética muito única minha. E daí eu vou lá, eu gosto da imagem e eu acabo ativando a imagem. Eu gostei muito dessa montagem, eu me senti calma mesmo e com brilho. Me senti brilhando assim o tempo todo, chamando atenção, autoestima, magnetismo masculino chama muita atenção, tá?
Depois, as pessoas olham você com respeito, tá bom? Mexem também, e até para relacionamento mesmo, pede contato, essas coisas, mas são pessoas que eu percebo também quando fico os dois, que eu fiquei um bom tempo com os dois, que não são coisas passageiras, tá? Que são coisas mais concretizadas. Daí você tem que ver se você quer ou se você não quer. Mas foi uma energia muito boa, pro financeiro muito bom pro trabalho, tá? A questão da comunicação, acho que quando eu trouxe a energia dela, melhorou bastante a minha comunicação, né? Eu fiquei mais calma e foi isso, tá bom? Por hoje é isso, até o próximo vídeo. Se cuidem, se olhem com amor, porque vocês merecem também, tá bom? Não é só o outro, é a gente também, esse amor, né? Essa energia interna. Olhe pra si, gente. Nunca esqueça disso, tá bom? Olhe pra si, seus potenciais, o que vocês desejam na vida, tá bom? E veja quantas coisas você passaram, vão passar. Suporta sentir emocionalmente, às vezes até fisicamente, mentalmente. Então, assim, tem processos que a gente tem que se libertar, mas assim, a gente pode ajudar a olhar para o outro. Nunca esqueça de vocês, tá bom? Porque a gente somos seres incríveis e muito importantes para o divino, para o alto, tá bom? E quanto mais a gente reconhecer quem somos, menos perdido a gente fica nesse mundão de caos, né? De que as pessoas estão perdendo a alma, a própria essência. Ficam pessoas depressivas, tristes, sem saber para que direção tomar, tá bom? Um beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.